O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está sobre nós. Você que está com sua Bíblia aí, pode se posicionar, que nós temos bastantes textos para lermos. Vamos estudar hoje a pessoa do Espírito Santo. Eu estou sem relógio, você vai me falando na hora aí, tá? Primeiro texto que nós vamos ler, João 14, versículo 16, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre com vocês, convosco. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Estudar a pessoa do Espírito Santo é muito importante, é fato, que é muito importante para todos nós cristãos, pois é o Espírito Santo quem nos guia, quem nos direciona, quem nos dirige, a nossa vida. E o Espírito Santo, ele nos leva a mais perto de Deus, nos torna Deus algo real, Talvez nos séculos passados, estudar sobre a pessoa do Espírito Santo não foi algo assim tão importante. No século XIX, por exemplo, no século XVIII, se estudava o Espírito Santo? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas não da forma que aconteceu depois, por exemplo, de 1901, mais precisamente 1906, com o avivamento da Rua Azusa, quando houve um grande mover lá na Califórnia, que o movimento pentecostal cresce, expande pelo mundo inteiro. Isso despertou muitos estudiosos a buscarem estudos, artigos acadêmicos, material, coisa muito boa foi escrita a partir daí. Então, tornou-se um fato muito importante o estudo da pessoa do Espírito Santo, justamente por conta do movimento pentecostal, algo que aconteceu em 1901, mas a explosão foi em 1906. Por que eu estou falando do movimento pentecostal? Porque nós não conseguimos hoje falarmos da pessoa do Espírito Santo sem mencionar o movimento pentecostal. E aí eu quero abrir aqui um parênteses sobre os pentecostais. O termo movimento pentecostal foi cunhado, foi criado por Charles Parham. Charles Parham é considerado um dos pioneiros do movimento pentecostal. Finalzinho de 1890 e pouco, por ali, ele era um grande avivalista que saía pelo mundo afora, pregando o Evangelho e pregando o batismo com o Espírito Santo. Ele tinha algumas escolas bíblicas, ele saía fazendo lições bíblicas, estudando com o pessoal e trabalhando a questão do batismo com o Espírito Santo. E em uma de suas escolas bíblicas, por exemplo, a Agnes, uma jovem, Agnes, eu esqueci o sobrenome dela, mas eu me lembro que o primeiro nome dela é Agnes. Ela pediu para que esse pastor Charles Parham orasse por ela. Ele orou, e ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Então diz aí na história que ela foi a primeira pentecostal do século XX, essa irmã. Então, a partir daí, foram muitos anos pregando a questão do Espírito Santo, o movimento, esse mover de cura, o mover dos dons se manifestando. Tudo bem que eles enfatizavam muito o falar em línguas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, mas foi um movimento que cresceu. William Seymour, ali em 1906, ali para frente, ele conhece Charles Parham, começa a pregar. Claro, nós não vamos perder muito tempo aqui com a Azusa, falando de Azusa, mas ele vem e começa a estudar também, e é batizado com o Espírito Santo, e a partir das coisas que começaram a acontecer ali num pequeno templo, lá na Rua Azusa, em 1906, grande parte dos Estados Unidos, Califórnia, ali, Los Angeles, o pessoal até do Brasil, pessoal do Brasil não, pessoal de toda a região do mundo, ali da América e tal, muita gente foi lá para a Rua Azusa para entender, para conhecer o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? O Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo, capacitando-os, claro, com todos os dons. Destacou-se o dom de língua,
Mas ali, mais uma vez, assim como foi em Atos 2, aquele povo foi capacitado para missões. Que se nós formos estudar um pouquinho mais, nós vamos ver que a partir dali brotou missionário para tudo quanto é lado. Inclusive, nós vamos ver em 1910 ali, Daniel Berg com Gunnar Wing vindo para cá, para o Brasil, batistas que conheceram o Espírito Santo lá na Azusa. Eles vêm para cá e fundam a maior denominação pentecostal do mundo, né, que é a Assembleia de Deus. Então, a partir daí, então, nasce esse movimento e cresce forte. Hoje os pentecostais no mundo só não são maiores que a Igreja Católica, mas os pentecostais são fortes, né? William Mason, um senhor, pastor pentecostal, ele é um dos grandes nomes aí, estudiosos, eruditos do pentecostalismo. Ele diz o seguinte, que que pentecostal é aquela pessoa que as experiências descritas em Atos servem de modelo para a experiência cristã contemporânea. Ou seja, o que está lá em Atos 2? Os dons, né? Então, assim, Menzies está dizendo que o pentecostal é aquele que aceita, que entende que tudo que aconteceu ali em Atos 2 ainda serve para hoje, né? Os que alguns chamam de continuista. E o que são esses dons para hoje? São os dons de cura, os dons de revelação, o falar em língua, o profetizar, tudo isso. E Deus está agindo desta forma ainda nos dias de hoje, isso é fato. E William Mason continua dizendo, né, que o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação pós-conversão para a missão. Olha aí, ó. Então a gente vê como Atos, nós vamos ver lá o avivamento da Azusa, um movimento onde houve um mover do Espírito Santo sobre um determinado grupo de pessoas, que os levou, os apaixonou, né, levou o seu coração a arder por missões. E aí William Mason, como os demais pentecostais clássicos, eles vão dizer que o falar em línguas marca a experiência do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, você só é batizado. Qual é a evidência do seu batismo com o Espírito Santo? É o falar em línguas. Detalhe. Essa posição é a posição do pentecostalismo clássico. Mas hoje em dia, mesmo entre os eruditos pentecostais, há uma discussão sobre isso. E aí eu também tenho a minha posição e eu vou externá-las para vocês. Eu não acredito, André, uma posição minha, eu não acredito que a pessoa batizada, que a evidência do batismo seja o falar em línguas. E aí eu vou dizer o porquê. Porque eu conheço muita gente, muitas pessoas que nunca falaram em língua, seja na língua dos homens, seja em língua estrangeira, como foi lá em Atos, né? Que nunca falaram em língua, mas que eu tenho certeza, plena convicção de que são cheios do Espírito Santo. Um exemplo, meu pai. Meu pai é um homem batista, professor de EBD, conhecedor de Bíblia, conhecedor de Deus, tem relacionamento com Deus, tem experiências com Deus, e nunca falou em línguas, né, Renata? Nunca falou em línguas, acredito. Bom, eu ia falar que eu acredito que nunca vai falar. Não vou falar isso porque eu não sei, né, Valdir? Mas assim, é uma pessoa que teve muita experiência com Deus, e é impossível alguém dizer que meu pai, por exemplo, não é batizado com o Espírito Santo. Você deve conhecer também várias pessoas por aí, do seu convívio, pastores de igrejas históricas, presbiterianos, batistas, que você vê ele falando, ele fala como uma pessoa sensacionista, mas você vê que é cheia do Espírito Santo. Então, assim, por isso que eu, André, eu não entendo a questão do batismo com o Espírito Santo ser evidenciado pelo falar em língua. Falar em língua, se nós olharmos hoje, infelizmente, falar em língua ficou banalizado. Até os católicos falam em língua. Você vê aí algumas igrejas carismáticas falando em línguas. Você vê as igrejas neopentecostais, todo mundo falando em línguas, fazendo uma bagunça.
E o pentecostalismo não é esta bagunça, né? Que mais? Então é isso. Em relação a línguas, eu vejo isso. O pentecostalismo clássico, ele diz isso, certo? Que a evidência do batismo com o Espírito Santo é a língua. Mas isso não dá para a gente bater um martelo, é apenas uma posição e que a gente pode discordar. Obviamente, o pentecostalismo não tem nada a ver com gritaria, com o povo rodopiando por aí, girando, tudo bem que isso lá na Rua Azusa aconteceu, teve muito disso, né? As coisas estavam acontecendo, mas depois as coisas foram se normatizando, foram se sistematizando, só que hoje o que nós vemos é muita bagunça por aí. Nós vemos muitas igrejas causando até escândalos com isso, causando coisas ruins. E quando nós vamos ver, na verdade, quando a gente vai conhecer essa igreja, esses líderes ou até essas pessoas causam mais escândalos, né? Trazem mais malefícios para o evangelho do que benefício. E se o pentecostalismo é um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, é impossível isso trazer algum mal, né? Ou algum escândalo, alguma coisa do gênero. Bom, o que mais? O pentecostal é continuista, né? O pentecostal crê nos dons. Então, assim, não dá para você crer que Deus... não dá para você ser um pentecostal e não crer nos dons contemporâneos ou nos dons extraordinários de Deus. Se você é um cético e não crê nisso, é difícil você estar numa igreja pentecostal. Digo eu que é difícil até de você ler a Bíblia, porque nós vemos as coisas acontecendo na Bíblia e que muitas delas acontecem ainda hoje. E como diz Craig Keener, em um de seus livros, eu estive numa palestra dele, e ele diz o seguinte: o cessacionismo, que é o cessar dos dons extraordinários de Deus, o cessacionismo por si só é pós-bíblico, né? Ele não está de acordo com a Bíblia. Outra coisa do pentecostal: o pentecostal é acusado muitas vezes de valorizar mais a experiência do que a palavra. Isso é uma inverdade. Não é que o pentecostal ele valoriza demais a experiência. É que o pentecostal, por buscar tanto essa experiência, ele tem um relacionamento, vamos dizer assim, maior relacionamento com o Espírito Santo, buscando a experiência. Mas isso não quer dizer que o pentecostal também não estuda a Bíblia. Porque as experiências pentecostais passam pelo crivo da Bíblia, né? Vão existir de vez em quando aí algumas meninices no nosso meio? Vão existir, mas aí a gente chama, a gente orienta, a gente ensina, né? Então, assim, o pentecostal ele não valoriza mais a experiência do que a palavra de Deus. Isto é um equívoco, isto é uma inverdade que os antipentecostais, os que não são simpatizantes do movimento pentecostal falam. Outra coisa, precisamos ser equilibrados na nossa vida, né? O pentecostal clássico busca um relacionamento, não vou dizer o clássico, vamos falar nós aqui, os pentecostais buscam um relacionamento mais íntimo, franco e sincero com Deus, dando espaço, dando liberdade para que tenhamos experiências. Um dia a gente pode fazer culto aqui, um dia a gente pode fazer um Raízes aqui, só para compartilharmos experiências que nós já passamos. E eu tenho um monte para contar, o Sidney deve ter, o Valdir, o Juliano. Então, assim, coisas que só o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. Ou eu estou errado? Dizer que o Espírito Santo não está atuando hoje é colocar Deus numa caixinha, né? Então, aí não vira. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos, na igreja, enquanto igreja, nós precisamos ser equilibrados no nosso relacionamento com o Espírito Santo, sem apagarmos a chama do Espírito em nosso meio. 1 Tessalonicenses 5,19 diz isso, né? Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. De repente a gente está num culto que o Espírito Santo começa a agir no nosso meio, começa a trabalhar no nosso meio, e a gente está vendo as coisas acontecerem, e Deus começa a trabalhar na vida de um irmão aqui, aí a gente vai ficar olhando feio. Juliano, Deus está trabalhando com você aí, mas espera um pouquinho aí que a gente precisa acabar o culto. Não, jamais. Nós não vamos ser bombeiro gospel, de jeito nenhum. Nós não vamos apagar o Espírito. Se o Espírito Santo está trabalhando no nosso meio, vamos deixar e vamos entrar, porque Deus tem muito para fazer
entre nós. Então, nós não podemos confundir os pentecostais com os neopentecostais. Né, o pessoal tem a mania de colocar tudo no mesmo pacote, mas não é isso. Geralmente, quando a gente vê as igrejas com muita bagunça, com muita criação, geralmente você vai ver que o neopentecostalismo está fazendo a festa nessa igreja. E aí a gente coloca tudo no mesmo... a gente não, né? Aí os históricos geralmente colocam os pentecostais no mesmo balaio, e não é isso. Então, para terminar essa parte aqui de falar de pentecostalismo, eu quero dizer o seguinte: a Igreja Cristã da Trindade, nós somos pentecostais e temos um compromisso com a palavra de Deus, né, com Deus e com a sua palavra, mas somos equilibrados, nós não somos xarope. A gente não anda por aí entrando em qualquer vento de doutrina, não, de forma alguma. Somos bem equilibrados. Por quê? Porque nós entendemos que não há nada acima da palavra de Deus. Não existe experiência que ela é mais valorizada que a palavra de Deus. E todas as nossas experiências que passamos, nós colocamos sobre o crivo, sobre o jugo das Sagradas Escrituras. Tá bom? Aqui nós temos espaço para o Espírito Santo agir. O Espírito Santo tem liberdade no nosso meio para se manifestar com dons, para despejar os seus dons sobre nós, seja o dom de carisma, seja o dom de revelação, o dom de línguas, o dom de profecia, o dom que for, vindo do Senhor, é muito bem-vindo aqui. O Espírito Santo tem liberdade neste lugar. E como eu disse, se um dia tiver alguma meninice, não se escandalizem. A gente chama, a gente conversa, a gente ensina. E aí Deus vai estar agindo no nosso meio. Porque a gente não pode chegar aqui com ceticismo, com o coração fechado, e aí o Valdir começa a rodopiar aqui, levanta dessa cadeira aí, a gente vai ficar, não, isso daí não pode acontecer. Não, eu creio que o Espírito Santo pode te levantar dessa cadeira. Eu creio assim, a Bíblia fala isso. Então, assim, não sejamos céticos. Nós temos liberdade, nós temos o Espírito Santo para agir aqui neste lugar, nas nossas vidas. Fecha o parênteses aí. Vamos falar então sobre a pessoa do Espírito Santo. A palavra Espírito quer dizer vento, né? Ruá no hebraico, ou então pneuma no grego. E tem a ideia de vento, a ideia de sopro. Então a gente vê que essa palavra lá no hebraico, no original, tem grandes dimensões. Tem muita coisa para falar, mas não quer dizer que Deus seja um vento, que o Espírito seja um vento. Poxa vida, resumir o Espírito Santo a um vento é quase uma apostasia a gente falar uma coisa dessa, né? A ideia aqui é de que Deus está em todo lugar, disponível para todos e em todo lugar. Então aí a gente vê a grandiosidade do Espírito Santo. Então nós vamos ver que o Espírito Santo sim é uma pessoa. Quando nos referimos ao Espírito Santo, geralmente a gente está falando no pronome masculino, né? Ele, dele, não é isso? Então, o termo ele e dele são adequados para a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma influência ou um poder divino, mas é uma pessoa em si mesmo. A personalidade do Espírito Santo fica completamente evidente com a revelação de Deus no Novo Testamento. Porque o Espírito Santo ele ficou mais claro quando Jesus sobe ao céu. E é interessante que nós vamos ver que Deus Pai, ele age no Antigo Testamento. Jesus, né, o Deus Filho, age ali no período dos Evangelhos. E Deus Espírito Santo age no restante do período, até essa dispensação em que nós estamos. Então, assim, é muito interessante a gente ver como Deus, como a Trindade está agindo no nosso meio. Então, somente com a vinda do Espírito Santo é possível ter uma completa apreensão ou compreensão da sua natureza pessoal. O Antigo Testamento nos mostra o Espírito Santo atuando. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo só está atuando no Novo Testamento. Não. A gente já começa lá em Gênesis, vê o quê? A Trindade trabalhando na criação. Não é isso? O Espírito Santo está atuando lá na criação. Que mais? Eu vou correr um pouquinho com essa parte aqui. Mas o Antigo Testamento fala do Espírito de Deus expressando no sentido de posse, né? Nós vamos ver
os profetas falando muito, né? O teu espírito, o Espírito de Deus. Ou Deus falando, quando Deus está falando com Moisés, né? O meu espírito, colocarei em você o meu espírito. Então, Deus, a Bíblia vai mostrando o Espírito Santo atuando de forma muito clara no Antigo Testamento. Salmo 51:11, quando Davi está orando, depois que ele pecou com Betseba, que aí Betseba tem um filho, lembram-se disso? Lá, e aí ela perde esse neném, ele fica por uma semana ali chorando, lamentando, e aí ele fala, né? Não te retires da minha presença o teu Santo Espírito. Olha aí a Bíblia mostrando o Espírito Santo atuando. Lembrando que Deus, depois nós vamos falar disso, Deus é Espírito, Deus é o Espírito, Deus é o Filho e Deus é o Pai. Então, quando nós estamos vendo essa atuação ali, é a Trindade trabalhando, né? Até se nós olharmos alguns textos no Antigo Testamento, nós vamos ver algumas teofanias do próprio Cristo atuando no Antigo Testamento. Nós vamos ver muitas as obras e manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como eu falei lá na criação em Gênesis, nos 40 anos no deserto, quando Moisés guiou seus filhos, o Espírito de Deus, olha aí, o Espírito de Deus estava sobre Moisés. Quando o fardo de liderar o povo se tornou excessivo, Deus colocou o seu Espírito sobre os 70 anciãos do povo, lá para ajudar Moisés a liderar o povo. Josué era um homem, né, que se diz que ele tinha, que o texto diz que habitava sobre ele o Espírito de Deus. Nós vamos ver lá no período dos juízes, determinados homens onde o Espírito Santo os enchia para que eles pudessem julgar o povo, para que eles pudessem governar o povo, para que eles pudessem trabalhar entre o meio do povo, para ser o porta-voz de Deus com o povo, certo? Isso no período dos juízes. Nós vamos ver depois na monarquia, nós vamos ver quando Deus fala com Saul, nós vamos ver quando o Espírito de Deus sai de Saul por causa da obediência, lembra-se disso? Nós vamos ver o Espírito que foi dado a Davi antes dele se tornar rei. Olha aí o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. Os profetas, como que os profetas falavam em nome de Deus? Pelo Espírito Santo, né? E nós vamos ver, por exemplo, Números 11:25. Então o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, e colocou sobre os 70 anciãos, para que eles pudessem trabalhar junto. Olha que coisa linda, o Espírito Santo sendo despejado, sendo depositado na vida de todos. Moisés, quando ele vai dar as orientações sobre a construção da arca, sobre a construção do tabernáculo, nós vemos ali Deus dizendo a Moisés o quê? Separei homens e os enchi com o meu Espírito Santo para que eles construíssem a arca de acordo com as minhas ordenanças. Nós vamos ver lá isso em Êxodo 31, de 1-6. Por exemplo, aqui, Deus falando que encheu Bezalel do Espírito de Deus, encheu ele de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artífice, ou seja, construção com madeira, com as pedras, com tudo para a construção do tabernáculo. E aí nós vemos aqui o Espírito Santo também atuando sobre a vida dos profetas do Antigo Testamento. E aí eu vou ler só o que Pedro diz a respeito dos profetas. 2 Pedro 2, versículos 1 e 20 diz assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Quando um profeta falava em nome de Deus, era porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Então, quando Deus está agindo ali, o Espírito Santo está agindo, o Filho está agindo. E aí, para fechar essa parte aqui do Antigo Testamento, uma frase do Dr. Rodman Williams, no seu livro Teologia Sistemática, quando ele está falando da pessoa de Cristo, ele diz o seguinte, da pessoa do Espírito Santo, ele diz o seguinte: o Espírito podia revestir alguém, mas como um manto, não estava permanente sobre essa pessoa.
Assim, a concessão do Espírito Santo era uma grande parte transitória para uma ocasião, para uma tarefa ou para uma comunicação. Não era uma realidade permanente. O Espírito Santo, ele vinha, agia na vida de determinada pessoa, de determinado indivíduo, e voltava, saía. Certo? Porque ali era Deus operando. Agora, a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo possui e demonstra atributos de uma pessoa. Se alguém puder aí, abre aí 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Outro abre em Romanos 8, 27. Outro em Efésios 4, 30. E outro em Atos 16, 6. Quem está aí com Coríntios 2, 10 e 11? 1 Coríntios 2, 10 e 11. Pode ler. Olha aí, o Espírito Santo mostra a inteligência do Espírito Santo. Um vento não tem experiência, não tem inteligência, somente um espírito tem inteligência, uma pessoa vai ter inteligência, né? O Espírito Santo conhece e busca as coisas de Deus. Romanos 8, 27. Olha aí, intercede, tem a mente do Espírito, né? Ou seja, o Espírito tem mente própria. E quem estava em 1 Coríntios 2, leia o versículo 13. Olha aí, o Espírito Santo é capaz de ensinar as pessoas. E em Efésios 4,30 diz que o Espírito Santo também pode ser entristecido pelas atitudes dos cristãos. Quem está com Efésios 4,30? 4,30. Está com você? Atos, então segura Atos. Olha aí. Então o Espírito Santo tem o sentimento de tristeza. A gente pode entristecê-lo. Então quando a gente fala que as nossas ações, as nossas atitudes entristecem a Deus, olha aí a resposta. Ah, mas o Deus é o Todo-Poderoso, Ele não tem sentimento. Tem sim, olha aqui. O Espírito Santo é Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo com as nossas ações, com as nossas atitudes. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. O versículo 10 está dizendo, né, que o versículo 8, 9 e 10 está dizendo que o Espírito Santo, ele distribui os dons. E aí o versículo 11 está dizendo que ele distribui da maneira que ele quer, ou seja, ele tem vontade própria. O Espírito Santo também tem vontade. Então nós vemos aí a questão da pessoa do Espírito Santo. E também direciona todas as atividades dos cristãos. Atos 16, de 6 a 11. Aí nós vemos o que? O Espírito Santo
direcionando. E o Espírito Santo, ele faz o que nas nossas vidas hoje? Também nos guia, nos direciona. O Espírito Santo, às vezes, a gente está pensando alguma coisa, a gente está pensando em ir para algum lugar, fazer alguma coisa, e o Espírito Santo, ele dá um toque, né? O Espírito Santo vai falando com você, ó, passa por ali, passa por aqui. Às vezes, o Espírito Santo fala conosco, e às vezes a gente é tão cético que a gente não quer aceitar ou admitir que o Espírito Santo falou conosco. Quer ver uma coisa? Às vezes você está dirigindo, tem um pedaço ali onde eu moro, uma quebradinha lá, que a gente não gosta muito de passar por lá, mas é o caminho, não tem jeito. Mas já teve oportunidades, por exemplo, de eu estar chegando ali, e eu senti no meu coração, vir aqui. E eu vou, tá bom, viram. No outro dia a gente ouve que teve situações por ali. Teve uma situação uma vez, que eu estava passando por lá, e aí veio um outro carro, e me parou e falou, não passa por lá. Aí eu fiquei assustado, tal, dei a volta, tal, e fui em casa. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com a Renata, falei, nossa, aconteceu isso. Ela falou, então, eu estava orando por você, porque alguma coisa falou comigo que eu deveria orar por você. Então a Renata também foi sensível ao Espírito Santo. Então a gente precisa aprender isso, a ser sensível também à voz do Espírito Santo. Aí a gente fica, né, poxa, mas tudo é o Espírito Santo? Então, olha, se nós somos crentes, tudo é Deus. Tudo é Deus. A gente não precisa ser cético ou ficar colocando todo o mérito na nossa ação, na nossa atitude, nas nossas ações, né? Não, eu sou o cara, eu fiz isso, eu fiz... Não, gente, Deus está cuidando do seu povo em todo tempo. O Espírito Santo tem atitudes de pessoa. João 16,13 diz que ele nos guia à verdade ao ouvir, falar e anunciar. O Espírito Santo, lá em João 16,8, ele nos convence do pecado. E é interessante aqui, que algumas vezes a gente já ouviu algumas pessoas falar assim, o Espírito Santo me acusou que eu fiz aquilo, ou o Espírito Santo me incomodou por causa tal. Não, o Espírito Santo não acusa ninguém, o Espírito Santo não incomoda ninguém, o Espírito Santo não cutuca ninguém, não. O Espírito Santo, ele abre o seu entendimento, e aí você sabe que você errou. O Espírito Santo faz isso na sua vida. O Espírito Santo não precisa ficar lá, André, miserável, pecou. Não. O Espírito Santo na sua vida, ele te convence, ele faz você entender que a sua atitude o desagradou, que a sua atitude levou a uma ação que virou pecado, né? Atos 8,39 diz que o Espírito Santo realiza milagres, e Romanos 8,26 diz que ele intercede por nós, e o versículo é bonito que ele diz, né? Com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está ali, guerreando, batalhando por nós. O Espírito Santo recebe atribuições que somente uma pessoa poderia receber. Por exemplo, em Atos 10,19 diz que o Espírito Santo deve ser obedecido. Atos 5,3 diz que pode-se mentir ao Espírito Santo. Não deve se mentir. Mentir é pecado. Mas a palavra de Deus diz que há quem minta ao Espírito Santo. Nós vamos ver lá, Ananias e Safira. O Espírito Santo pode ser resistido. Atos 7. Tem gente por aí que prega que o Espírito Santo não é resistível, é irresistível. Eu entendo o seguinte: existem corações tão duros, existem pessoas tão ruins de coração, por conta do pecado, não por pré-determinação de Deus. Existem pessoas que são malvadas mesmo, e essas pessoas resistem ao Espírito Santo porque querem, pela dureza de coração, pelo pecado. Agora, a partir do momento que eu me apaixono, que eu deixo o Espírito Santo me seduzir, aí não tem jeito. Aí sim eu entendo que o Espírito Santo é irresistível nessa questão, uma vez que eu já me abri para ele. Mas o Espírito Santo pode ser sim resistido. Da mesma forma, você vai encontrar pessoas, quando nós vamos evangelizar, quando a gente está orando por uma pessoa, quando a gente está querendo falar do Evangelho para uma pessoa, trazer a pessoa para ele, não tem aquela pessoa que é ruim, dura na queda mesmo, que não vai de jeito nenhum. Quando a pessoa está resistindo à mensagem do Evangelho, está resistindo ao Senhor, está resistindo à palavra de Deus.
Como nós já vimos em Efésios 4:30, o Espírito Santo pode ser entristecido. Mateus 12:31 diz que pode-se blasfemar contra o Espírito Santo. E é um bom tema para depois, uma hora dessas, nós discutirmos, nós trabalharmos aqui a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que, diga-se de passagem, é o pecado imperdoável. O Espírito Santo pode ser ultrajado, ofendido, isso está lá em Hebreus 10:29. O Espírito Santo se relaciona com os seres humanos. Se a gente ver lá Atos 15:28, nós vamos ver como que o Espírito Santo se relacionava com os apóstolos de uma maneira distinta. Nós vamos ver Atos 2, o movimento lá do Pentecostes, o Espírito Santo se relacionando com uma multidão de pessoas. Nós vamos ver em Atos 16:14, o Espírito Santo se relacionando com Jesus. Opa, e a coisa já começou a ficar interessante, Porque nós estamos vendo já duas pessoas da Trindade interagindo. Poxa, mas então são duas pessoas distintas? Não, calma aí que nós vamos falar um pouquinho mais disso. A divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma pessoa, é uma pessoa singular, com a sua peculiaridade. O Espírito Santo é Deus. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo é Deus. Provas de personalidade não são necessariamente provas de divindade. Olha que interessante essa frase. Provas de personalidade não são necessariamente provas de divindade, mas provas de divindade são provas de personalidade. Charles Ryrie, sua teologia básica, ele tem essa maneira de explicar a questão da divindade do Espírito Santo. Se Deus é uma pessoa e o Espírito Santo também é Deus, logo o Espírito Santo também é uma pessoa. Seus nomes comprovam sua divindade. Cerca de 16 vezes o Espírito Santo é relacionado às outras duas pessoas da Trindade. Por exemplo, em Atos 16:7, quando se fala o Espírito Santo é chamado de o Espírito de Jesus. Em 1 Coríntios 6:11, por exemplo, o Espírito do nosso Deus. Olha que coisa linda. Outra coisa aqui, em João 14:16 diz assim, quando Jesus diz que vai enviar outro Consolador, acho que foi esse texto que a gente começou lendo, Espera aí. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador para que fique para sempre conosco. Como assim? Eu vou e vem outro? É interessante esse texto, porque esse texto ele já deu muita confusão na história da teologia bíblica. Porém, uma coisa que vai nos esclarecer, quando o texto original aqui está dizendo sobre esse outro, o outro aqui quer dizer outro do mesmo tipo. Ou seja, nós precisamos entender que a Trindade são três pessoas distintas, mas da mesma essência. Então, quando Jesus está subindo, Ele está mandando um outro dele. Olha que coisa interessante, que nós vamos entender isso só no céu, Ele está indo ao céu, mas outro dele está voltando, outro como ele, outro Consolador do mesmo tipo que ele, Ou seja, se Cristo é Deus, então o Espírito Santo é Deus, então ele vai, mas ele fica, Os atributos do Espírito Santo, que somente pertencem a Deus, ele também é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é eterno, ele é o Criador do ser humano e do mundo, ele é santo, possui a santidade, ele possui a verdade, ele possui a sabedoria, entre tantos outros atributos. Tem bastante material aqui, deixa eu correr um pouquinho. Uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar aqui é o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, que nós chamamos de Trindade. A declaração de fé da ICT, você pode olhar lá no nosso site, www.ict.com.br. Você vai ver lá no primeiro tópico da nossa declaração de fé, que está assim, cremos em um só Deus, onipotente, onipresente, onisciente, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, constituindo a Trindade divina, em que partilham a mesma glória,
honra, poder e majestade. E nessa trindade ninguém é anterior ou posterior, maior ou menor. Porém, todas as três pessoas são da mesma forma, eternas e iguais entre si, de modo em que tudo deve ser adorado, a trindade na unidade e a unidade na trindade. Esse é o tópico 1 da nossa declaração de fé, você pode dar uma olhada lá. E aí a gente vê, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma essência. E eu peguei aqui 4, 5 pontos do credo do Atanásio, que diz assim, falando da trindade, mas os tópicos a partir do 20 ao 25 diz assim, ó: o Pai não foi feito de ninguém, nem criado e nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Portanto, há um só Pai, não três pais. Um Filho, não três filhos. E um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor, mas todas as três pessoas coeternas são coiguais entre si, de modo que em tudo o que foi dito acima, tanto a unidade em trindade como a trindade em unidade deve ser cultuada. É interessante aqui que houve um tempo que não se adora, que era a igreja, à época, tinha uma preocupação em não adorar o Espírito Santo. Tinha gente que achava uma blasfêmia, achava uma heresia adorar o Espírito Santo. E por quê? Por causa justamente desse texto de João 16,14, né? Que Jesus fala que Jesus fala que o Espírito Santo glorificará Ele. Então, peraí, se o Espírito Santo vai glorificar Jesus, só Jesus pode ser adorado. Só que nós vamos ver uns versículos para frente que o Pai também glorifica o Filho. E é tudo uma coisa só. O Pai glorificando o Filho, a glória é de Deus. O Filho glorificando o Pai, a glória é de Deus. O Espírito glorificando o Pai e o Filho, a glória é de Deus. Então, essa questão, esse equívoco na interpretação desse texto, levou o povo a se preocupar. Quando se falava assim, vamos adorar o Espírito Santo de Deus, todo mundo se assustava. Não. Quando adoramos a Deus, estamos adorando o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando adoramos o Filho, estamos adorando o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando adoramos o Espírito, estamos adorando Pai, Filho e Espírito Santo. É tudo uma só divindade, sendo iguais, eternas, da mesma essência, mesma substância, embora distintas, né? Mas sendo Deus cada uma dessas pessoas. Aqui nós vemos, quando a gente pensa na habitação mútua dessas três pessoas numa só, na mesma essência, é o que a teologia chama de pericorese, que é o sentido de interpenetração, que indica a união íntima dos três membros da trindade, como se fosse uma dança. Estava tentando explicar isso para a Renata, né? A gente ia até dançar aqui, mas não deu tempo de ensaiar. Mas pensa, 3 pessoas dançando, é essa a ideia. 3 pessoas dançando aqui, dando como se fosse uma volta, mas que em determinado momento você só visualiza uma, mas você está vendo que são 3, só que em um determinado momento uma se destaca. Assim é a trindade, em determinado momento nós estamos vendo Deus agindo, o Pai agindo, o Filho agindo, o Espírito agindo, cada um desenvolvendo a sua função, a sua atividade, porém não deixou de ser nem Deus, nem Pai, nem Filho, nem o Espírito. A essência e a divindade é uma só. Então, quando adoramos o Espírito Santo, adoramos a Deus. Quando adoramos o Filho, adoramos a Deus. Quando adoramos a Deus, adoramos o Filho e o Espírito Santo. Então, eu vou finalizar aqui, porque o ponto eletrônico ali já falou da hora. Então, nós não devemos esquecer que as principais doutrinas da fé cristã envolvem a ideia de um relacionamento. A salvação, por exemplo, é a restauração do relacionamento do homem com Deus. Coisa linda, nós vemos a Trindade relacionando-se entre si. E a Trindade abriu espaço para que o homem pecador se relacionasse com Deus. Quando nós vimos Deus encarnar o seu Filho Jesus,
Aí Jesus vem ao mundo para verter o seu sangue por nós, pecadores, olha aí. Então ele reata o relacionamento do homem com Deus. É o sangue de Cristo que faz isso. E qual o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é trazer luz sobre a pessoa de Cristo. A gente consegue entender, a gente consegue ver a Deus através do Filho, através de Jesus. Mas quem nos dá esse entendimento, quem nos ilumina é o Espírito Santo. J. Parker, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo é como se fosse um holofote em cima de Jesus. Então, quem vê Jesus, quem conhece Jesus através da Sagrada Escritura, conhece o Pai e conhece o Filho. Logo, conhece a Deus na sua mais perfeita forma, na Trindade. Deu para entender? Ficou muito confuso? A gente pode continuar conversando sobre isso, porque a ideia do Raízes é isso. É a gente pegar alguns temas e procurar destrinchar. E aí, se houver alguma dúvida, depois a gente conversa mais. Se precisar voltar sobre o assunto, a gente volta para falar sobre isso. Mas é importante, aqui já caminhando para o fim, o importante é a gente entender que nós precisamos buscar este relacionamento com Deus. Porque Jesus foi ao céu e mandou a outra parte dele, vamos assim dizer. Né? Jesus foi, mas ele deixou agora quem? O Espírito Santo atuando entre nós. Não é agora a pessoa do Filho que está entre nós. A pessoa do Filho já veio, habitou, morreu, cresceu, nasceu, morreu, tal. Foi, agora nós estamos com o Espírito Santo no nosso meio. Então, por isso que nós, como cristãos, precisamos buscar em todo o tempo o relacionamento com Deus. E como nós fazemos isso? Buscando os dons do Espírito Santo, buscando o agir de Deus, o agir do Espírito sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos colocar isso em prática. Tá bom? Beleza? Que Deus abençoe então vocês. Coloquem-se em pé, vamos orar.